eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do segundo ano do Colégio Emaús. Ei, segundo ano, tudo bem? Fizeram aí o quebra-cabeça com caixa de ovos? Brincaram bastante, memorizaram, relaxaram? Eu espero que vocês tenham feito, tenham se divertido e aprendido também. Vamos fazer a nossa chamada? Alexandre, Breno, Daniel, Davi, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas, Sofia Ribeiro, professora Graça. Hoje, gente, voltando aqui com outras dicas de jogos, onde nós trabalhamos o raciocínio lógico, a concentração, porque na semana que vem, né, nós já estaremos fazendo revisão dos conteúdos ministrados para as provas finais. Então, essa semana, nós trabalharemos de uma maneira diferente, com jogos e relaxando um pouco a mente, aprendendo a concentrar, a memorizar, tá bom? Hoje nós vamos falar dos jogos de tabuleiro. A origem dos jogos de tabuleiro é incerta, pois pesquisadores já encontraram sinais desse tipo de jogo entre os egípcios, gregos e romanos. Mas uma coisa todos têm certeza, até hoje eles são muito populares. São usados como divertimento e também como forma de aprender. Por isso, vale a pena conhecer um pouco mais sobre eles. O xadrez é o mais clássico entre os jogos de tabuleiro. O objetivo deste jogo é dar o checkmate ao rei adversário. Cada jogador começa a partida com 16 peças, que são posicionadas inicialmente em todas as casas, pretas e brancas, tanto na diagonal como na vertical, imediatamente diante dos jogadores. Cada peça tem um jeito diferente de andar. O rei move-se para todas as direções, pela vertical, horizontal e diagonal, mas apenas uma casa por lance. A rainha é a peça mais poderosa do jogo, uma vez que seu movimento combina o da torre e o do bispo, ou seja, pode mover-se na horizontal, vertical e diagonal. O bispo move-se pela diagonal, o cavalo movimenta-se em L no tabuleiro. A torre é considerada uma peça forte, tendo mais valor que o bispo e cavalo. E por último, o peão, que movimenta-se apenas uma casa para a frente e captura outros peões e peças em diagonal. Vamos falar agora do ludo. Eu amo jogar ludo. Ludo é o nome de um jogo de tabuleiro cuja origem provavelmente é indiana, pois o tabuleiro original é da Índia e naquele país recebe o nome de pachice. O objetivo do jogo é ser o primeiro que, partindo de uma casa de origem, chega com 4 peões à casa final. Para isso, deve-se dar a volta inteira ao tabuleiro e chegar antes dos adversários. São usados dados para saber quantas casas andar a cada jogada. Dama. Dama é muito gostoso também, né? Dizem que o jogo de damas é a mãe do jogo de xadrez, conhecido desde o início da Idade Média, tornando-se popular em toda a Europa. Mas há relatos de achados arqueológicos remetendo o jogo de damas ao Egito Antigo. As regras desse jogo são bem simples. As peças têm de se mover na direção do adversário e comer suas peças. Consegue-se formar a dama quando uma peça chega até o lado oposto do tabuleiro, sendo então coroada. Isto é, coloca-se outra peça sobre ela e passa-se a mover tanto para trás como para frente, o que não ocorre com a pedra comum, que só pode se movimentar para a frente uma casa por vez. Portanto, a dama tem mais agilidade para comer as peças do adversário.
Socialmente, o jogo impõe o controle de impulsos, a aceitação das regras, mas sem que se aliene a elas, posto que sejam as mesmas estabelecidas pelos que jogam e não impostas por qualquer estrutura alienante. Jogando, a criança ou idoso se envolve a fantasia e constrói um atalho entre o mundo inconsciente, onde desejaria viver, e o mundo real, onde precisa conviver. Para Gardner, em 1999, o jogo não se liga a interesses materiais imediatos, mas absorve o educando e estabelece limites próprios de tempo e de espaço, e o desenvolvimento das inteligências, das múltiplas inteligências. Nesse sentido, o jogo na escola ou em casa é semelhante a uma pedra redonda rolando ribanceira abaixo. A força necessária torna-se insignificante diante da grandeza do resultado. Tratam-se, sem dúvida, de um exercício intelectual que vai além de um entretenimento, capaz de desenvolver a mente do praticante, permitindo desenvolvimento de suas inteligências múltiplas, tais como lógico, matemática, linguística, espacial, musical, sinestésica, intrapessoal e interpessoal, de seus processos mentais superiores, memória, atenção, percepção, raciocínio e criatividade, de princípios e valores éticos e morais, como prudência, perseverança, bom senso, paciência, disciplina, respeito, autocontrole e autoconfiança. Olha as inúmeras possibilidades, inúmeras vantagens, né, que um jogo nos oferece. Regras. Lá no jogo das damas, o jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. A grande diagonal escura deve ficar sempre à esquerda de cada jogador. O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do adversário. O jogo de damas é praticado entre dois parceiros com 12 pedras, brancas de um lado e com 12 pedras pretas de outro lado. O lance inicial cabe sempre a quem estiver com as peças brancas. Também joga-se damas em um tabuleiro de 100 casas, com 20 pedras para cada lado. São damas internacional. Jogo de damas, regras oficiais. A pedra anda só para a frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a 8ª linha do tabuleiro, ela é promovida a dama, como mostra a imagem aqui. A dama é uma peça de movimentos mais amplos. Ela anda para frente e para trás, quantas casas quiser. A dama não pode soltar uma peça da mesma cor. A captura é obrigatória. Quem passa, né? Quem não deixa de capturar, o outro sopra, né? Não existe sopro. Olha aqui, a captura é obrigatória, não existe sopro com a dama. 2 ou mais peças juntas na mesma diagonal não podem ser capturadas. Vocês estão vendo aqui? Olha, essas pretas e essas aqui. A pedra captura a dama e a dama captura a pedra. Pedra e dama têm o mesmo valor para capturarem ou serem capturadas. Quando a gente está jogando que captura a dama da gente, né? A gente fica às vezes meio nervoso, mas é jogo, é aprendizado, né? A pedra e a dama podem capturar tanto para frente como para trás, uma ou mais peças. Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, é obrigatório executar o lance que capture o maior número de peças. Chama-se lei da maioria. A pedra que durante o lance de captura de várias peças
Apenas passe por qualquer casa de coroação sem aí parar, não será promovida a dama. Então, atentem às regras, né? Na execução do lance de captura, é permitido passar mais de uma vez pela mesma casa vazia. Não é permitido capturar 2 vezes a mesma peça. Na execução do lance de captura, não é permitido capturar a mesma peça mais de uma vez e as peças capturadas não podem ser retiradas do tabuleiro antes de completar o lance da captura. Então, gente, aqui foram faladas algumas regras, né? Vocês voltem aí depois para lerem novamente. E eu acredito que todo mundo sabe jogar dama, e quem não sabe vai aprender. E nós estamos deixando aqui algumas sugestões para vocês confeccionarem o jogo de dama de vocês. Pode ser um papelão, pode ser uma caixa que você tiver em casa, uma capa de caderno que já acabou, que você não vai usar mais. Você vai ter que usar uma régua para fazer a medição, né, dos quadrados, contar quantos quadrados você vai desenhar, colorir e pegar tampinhas de refrigerante para poder jogar. Também pode pegar, olha aqui, todas as tampinhas de leite eram brancas, mas elas foram pintadas ou coloridas com canetinha, ou pode colar pedaços de papel por cima para separar as peças para 2 pessoas jogarem. Então, essas são algumas sugestões de jogos para vocês fazerem em casa, se divertirem, refrescarem a memória, concentrarem bastante e jogar bastante com a sua família, se divertir, relaxar, porque na próxima semana nós já estaremos de volta aí, olha, cheio de conteúdos, retomando os conteúdos para a gente fazer nossas avaliações, né? Então, hoje foi mais uma ideia, né, de jogos para vocês confeccionarem e aprenderem brincando, porque vocês viram tanto de benefícios que esses jogos trazem. Então, gente, encerrei por aqui mais uma videoaula, deixando um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, falando novamente para vocês que eu estou com muitas saudades, mas que se Deus quiser, em nome de Jesus, em breve nós estaremos juntos. Então, até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.